Seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Então, eu sou Adalberto Rô, sou ator, iluminador e professor de teatro. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa ilustre que esteve entre nós aqui. Foi e será ainda muito importante para a história do Brasil, da arte, do teatro brasileiro, que é Flávio Miliaccio. Então, Flávio Miliaccio foi uma pessoa muito importante para a história do teatro, da cultura brasileira no geral, da arte brasileira contemporânea. Apesar de a gente não saber muito, as pessoas não darem muito valor para isso, porque as pessoas também nem estudam muito, né? Quem ainda está nativa, acaba estudando mais quem morreu. E ele foi uma pessoa que ele passou por muita coisa, por várias épocas e acontecimentos também importantes e que até influenciaram depois em quem ele foi na vida, assim, né, as opiniões e os posicionamentos e tal. Por exemplo, ele nasceu em 84 e morreu agora esse ano, então ele tinha 85 anos quando morreu agora. E ele tinha 11 anos quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Então ele passou por esse momento, passou pela ditadura em 64, né? Todo esse pedaço ali, passou pelo advento da TV, assim, da TV desde, né, de preto e branco para colorido, toda essa revolução aí, ele presenciou e viveu mesmo. Quando ele era jovem, assim, né, adolescente e tal, ele ele foi para um colégio de padres e tal, ele queria ser religioso, teve lá os acontecimentos que ele foi expulso, se desiludiu da igreja, acabou virando ateu no decorrer da vida dele ali, mas ele continuou fazendo teatro na igreja, até conhecer um pessoal que ia ter um curso de teatro, e aí foi a primeira vez que ele teve um contato mais de estudar teatro, assim, apesar de não ter sido uma faculdade. Então não foi uma pessoa também estudada. Ele era de uma origem pobre, assim, operária e tal. A família dele não tinha muito dinheiro, eram 17 irmãos, né? Então era assim, era uma pessoa do povão, não tinha faculdade, né, de teatro, coisas assim. Mas quando ele chegou e conheceu, por exemplo, o pessoal do Teatro Oficina, ele foi bem do Teatro Arena, ele foi bem recebido, foi um lugar onde eles abriram espaço para ele. No Teatro de Arena, até que como eu vi numa entrevista que ele mesmo falou, o Boal, o Guarnieri, outros assim, eles eram estudados, e aí eles queriam fazer uma coisa diferente do que era o teatro convencional no Brasil, queria ser revolucionário e trazer a vida do homem cotidiano brasileiro assim para dentro do teatro, falar da realidade, o que era e tal. E aí eles queriam, não, vamos desconstruir o teatro, vamos para estaca zero e botar o homem do jeito que é e tal. E aí ele acabou sendo, né, a cobaia perfeita, porque ele não tinha todo um mega estudo, mas ele tinha vontade de estar em cena, ele gostava de fazer comédia, gostava de realismo, gostava de estar fazendo teatro, de estar fazendo arte, de estar tocando, né, o coração das pessoas, conversando e dialogando. Então, hoje em dia a gente acaba estudando um bom tanto, pelo menos quem vai estudar aí, né, fim do ensino médio e vai entrar em faculdade, que acaba estudando um pouco de história da arte, história do teatro brasileiro, coisas assim, acaba estudando, eles não usam black tie, por exemplo, Augusto Boal, Guarnieri, que são pessoas, né, e o espetáculo eles não usam black tie, por exemplo, que revolucionaram a história do teatro, teve um pouco também de revolução no sentido do cinema, da arte no geral dentro do Brasil. E você acaba não sabendo pelos estudos, mas que o Flávio Miliaccio ele fez parte do elenco que montou Eles Não Usam Black Tie. E ele fez parte desse grupo ali do Arena que improvisou bastante, que acabavam falando sobre os problemas sociais, que acabava servindo de base para os estudos do Augusto Boal e que acabava movimentando ali a cena do teatro de São Paulo também.
E que depois, isso, Flávio Miliático, nessa época, ele tinha 20 e poucos anos, então eles acabaram tendo essa troca com o público e de falar da realidade do operário, né, do cidadão comum, e acabavam até batendo em um monte de questões, problemas sociais que aconteciam no Brasil, né, em São Paulo e tal, e Rio, por aí vai. E aí, inclusive, eles acabavam sofrendo, né, por causa do regime na época, que o governo acabava vendo daí nessas pessoas que acabavam incomodando ou que por estarem reunindo muitos jovens e questionando ou instigando a questionar, a estudar, a buscar mais conhecimentos, buscar mais contato com arte, com outras pessoas, isso acabava sendo mal visto, como se você estivesse citando organização para derrubar o governo, algo do tipo. E eles, né, às vezes eram repreendidos, eram presos, investigados só por estarem fazendo teatro ali, ou simplesmente perseguido no dia a dia, assim, para ser, né, visto o que estavam fazendo ou não. E aí, tanto que o Boal foi embora do Brasil e deu, né, uma mega volta no mundo para também fugir do regime. E aí você acaba estudando até uma parte da história, mas não sabe que ele estava ali no meio e estava interferindo. Flávio Miliati foi para a TV quando, depois de alguns anos já no teatro, a TV precisava que fossem para lá pessoas que gostassem de fazer um teatro, uma representação com realismo, com dedicação, com qualidade. E aí então chamou um monte de gente que trabalhava já no teatro e que fazia diferença já na história do Brasil. E aí essas pessoas tiveram a oportunidade então de ter, né, ali novelas, seriados para trabalhar, e aí com isso ele foi um desses contemplados, assim, digamos, né, que conseguiram espaço para mostrar também a sua versatilidade até na televisão e depois ir para o cinema. Ele, por exemplo, foi diretor já de cinema, escreveu roteirista, ele atuou já em cinema. Ele fez também papéis em novelas que fizeram muita diferença na vida das pessoas, que ficaram importantes aí. Por exemplo, o Shazam Xerife, que foi um dos que ele ficou mais conhecido. Pra gente da nossa geração, né, ou pra quem é mais novo, não sabe direito qual a importância que teve Shazam Xerife, entre outros personagens do Flávio Miliati. Mas, por exemplo, teve um primo meu, que tem 50 anos hoje em dia, que ele marcou na hora direto, assim, quando ele ficou sabendo da morte do Flávio Miliati, ele já me contou que o xerife tinha morrido. Gente, você sabe que alguém marca a geração da pessoa, principalmente por essas coisas. É uma pessoa da televisão, um personagem que está passando, e que a pessoa, anos e anos depois, consegue ter a referência, só vendo a imagem da pessoa, que aquele ali era o personagem tal. Então é que nem hoje em dia, sei lá, você olhar pra alguém e falar, olha, era aquela Chiquititas. Essa relação, gente. E ele estava lá naquela época. Ele, depois de Shazam e Xerife, ele ainda fez outro filme que foi do Tio Maneco lá e que fez sucesso pra criançada, onde ele acabava também, de certa forma, não só com o do Tio Maneco, mas do Shazam e Xerife e outros personagens, usando aquilo que ele acreditava, os posicionamentos políticos, as habilidades de interpretação e o gosto pela arte para também influenciar de forma positiva na vida das pessoas, pensando, poxa, eu quero também falar sobre desmatamento, sobre preservem as matas. E aí o personagem de alguma forma acabava falando disso. Não que fosse só a responsabilidade dele, mas ele, ao aceitar se posicionar como aquele personagem dentro daquela novela, ele também acabava passando um pouco mais daquilo. Teve o fato dele ter participado do Cinema Novo, apesar de não ter sido reconhecidamente assim, né, nos livros até hoje, assim, um expoente naquela área do cinema, ou ter feito tal coisa assim. Mas ele participou e teve uma grande relação com essas mudanças também dentro da área do cinema brasileiro. Inclusive ele ganhou vários prêmios durante a vida, assim, a importância dele também tá, por exemplo, que até ano passado, com a novela Órfãos da Terra, ele ganhou um prêmio
a PCA em 2019 como ator coadjuvante por causa do Órfãos da Terra, então que foi um dos últimos trabalhos dele assim, na televisão, se não foi o último na televisão, e para você ver o tanto de importância que ele tinha, o trabalho dele ali, a qualidade, né? Foi um ator que a gente percebe na trajetória dele que ele não queria ficar se posicionando e chamando palanque, dando muita entrevista, não gostava muito disso, mas era um ator que ele sabia muito bem as posições políticas, como se posicionar através das obras, escolhendo. Ele soube lidar de maneira política, mesmo no momento de depressão e com várias outras tribulações, no fim da vida, quando ele então fez da morte dele, da posição social dele e do cargo da posição de artista, um ato político. Eu gostaria de ressaltar, gente, que o importante, o mais legal da gente tirar dessa história é de pensar a importância que ele teve dentro do cenário cultural, como artista, como trabalhador, e pensar, além de tudo isso, como a gente tem que valorizar a cultura brasileira, os artistas que estão na ativa, pessoas dessa geração que lutaram contra a ditadura, lutaram contra vários preconceitos, que simplesmente deram exemplos positivos de repente, e essas pessoas às vezes a gente não dá o devido valor. Como também tem pessoas que estão próximas da gente, dão importância, agregam valor e fomentam o nosso mercado cultural, teatral, regional, assim, desde o Paraná, ou se você que está me vendo aí de repente estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, outro lugar, e a gente não dá valor, não vai assistir peças dessas pessoas, não vai ver filme se tiver um filme dessa pessoa. E a gente brasileiro às vezes acaba deixando a desejar nesse sentido e tem que valorizar mais essas pessoas que têm uma grande importância, continuam aí dando opinião, dando o seu protesto, fazendo sua arte, e às vezes a gente não dá essa importância, e vale a pena vocês então busquem, confiram coisas para valorizar aqueles que estão na ativa, aqueles que já fizeram essa importância para outros momentos e que ainda continuam fazendo história, e para aqueles que hoje em dia fazem história, fazem diferença, que estão incentivando aí as pessoas a continuar com o teatro, com a arte, com a nossa cultura nacional, para valorizar mais cada vez o Brasil nosso. Não esqueça então de deixar aqui o seu joinha ali, o seu gostei. Se você tem alguma outra informação a agregar sobre esta pessoa que eu falei hoje, ou sobre outros artistas, ou alguma outra posição, comente. O seu feedback, a sua resposta é muito importante para esse canal continuar, para eu continuar fazendo arte e me comunicando com você. Então comente aqui, mande mensagem no Instagram de repente, se você se sentir melhor por lá. Se não me segue ainda no Instagram, vai lá no meu Instagram. Também pode se inscrever nesse canal aqui embaixo se você também não está inscrito. E por favor, vamos continuar se comunicando por aqui, e até o próximo Terceiro Sinal. Sabe? Às vezes eu olho essas fotografias na parede, eu penso assim, será que sou eu mesmo? Às vezes eu penso que foi com outra pessoa que aconteceu tudo isso.